Olá, você que é escritor, escritora, ator, atriz, empresário, artista de modo geral. Deseja anunciar seu produto ou serviço na TV? Seu espaço está garantido na Rede UTV, através do programa Canal da ANI. Divulgue seu livro, sua música, sua arte ou seu negócio a um preço super popular. Quer se tornar um associado da ANI? Então, melhor ainda. Basta clicar no link em algum canto deste vídeo, escolher um plano de adesão e pronto. Muitos benefícios e novidades te esperam. Depois não diga que eu não avisei. A relação entre cultura e política é intrínseca e reflete o modo como uma sociedade se organiza, se expressa e evolui. A cultura, em suas diversas manifestações, como literatura, cinema, artes visuais, teatro e música, não só moldam a identidade de um povo, mas também atua como ferramenta de reflexão e crítica social. Nesse sentido, as eleições municipais de 2024 oferecem uma oportunidade significativa para repensar o papel da cultura nas cidades brasileiras e como as políticas públicas podem fomentar ou inibir o seu desenvolvimento. Cultura e política, que show é esse? É o tema do quadro Projetos Culturais desta semana. Eu sou Orlando Rodrigues, presidente da ANI, Associação Nacional de Escritores e Editoras. Nos contextos urbanos, a cultura é um importante motor de transformação social, atuando diretamente na educação, inclusão e promoção da cidadania. Cidades que investem em cultura colhem os frutos em forma de maior coesão social, redução da violência e estímulo ao turismo. Entretanto, isso só é possível quando há governantes comprometidos com a criação de políticas culturais consistentes e inclusivas. As eleições municipais de 2024, portanto, são um momento crucial para avaliar propostas de candidatos que valorizem a cultura como prioridade de seus planos de governo. Em muitas cidades, espaços culturais estão abandonados e a produção artística local carece de apoio financeiro e estrutural. Isso afeta não apenas os artistas, mas toda a população, que perde acesso à cultura e à arte como ferramenta de educação e de lazer. Nesse cenário, as leis de incentivo, como políticas municipais de cultura, podem fazer a diferença. É essencial que os novos prefeitos e vereadores eleitos compreendam a importância de fortalecer essas políticas e garantir que os recursos cheguem de forma descentralizada, atingindo tanto os grandes centros quanto as periferias. Além disso, a cultura pode ser um campo de resistência política e um meio de dar voz a populações marginalizadas. Ao eleger representantes que entendam esse papel, a sociedade pode lutar contra a censura e assegurar a liberdade de expressão, temas que têm sido debatidos intensamente nos últimos anos no Brasil. Portanto, nas eleições municipais de 2024, os eleitores devem estar atentos às propostas que envolvem a cultura e o impacto que essas políticas terão na qualidade de vida da população. Governos comprometidos com a cultura criam oportunidades para o desenvolvimento social e econômico das cidades, além de fortalecer a identidade e o senso de pertencimento de seus cidadãos. A escolha de candidatos que compreendam a cultura como parte fundamental do desenvolvimento urbano pode ser um divisor de águas
para o futuro das cidades brasileiras. A ANE é uma organização não governamental sem fins lucrativos que desenvolve uma atividade de caráter social com o objetivo de difundir e promover a cultura, principalmente novos escritores, e está atenta às movimentações políticas desse novo período legislativo e executivo a se iniciar nas cidades brasileiras a partir de 2025. Quer saber mais sobre a ANE? Acesse nossos sites, faça sua adesão e torne-se um de nós. Juntos somos mais fortes. Olá, gente, tudo bem? E hoje no nosso quadro Escrita Criativa aqui no canal da ANE, nós vamos falar um pouquinho sobre filme e livro. E quais são as diferenças entre esses dois? Se você ainda não sabe qual é a diferença desses dois segmentos da arte, senta no sofá e vem comigo que eu vou te contar tudinho. Então, gente, muitas vezes a gente compra um livro que saiu uma saga, saiu um livro que depois de um tempo se torna filme, e a gente vai lá assistir o filme e depois de fazer a leitura, a gente vê assim, mas isso aqui tá diferente? Pois é, tá diferente porque são escritas diferentes. E aí é onde hoje eu vou te trazer um pouquinho dessa diferença. Vamos pensar um pouquinho que o filme é imagem em movimento. Já o livro é a imaginação de tudo que você está lendo. Então, vamos pensar que um filme, você tem que trazer tudo que está escrito num livro em imagem, em movimento, fazendo com que tudo que você viu na imaginação se transforme de uma forma visual. Mas como fazer isso? É aí onde pega o grande problema. Por que se torna um problema muitas vezes? Porque muitas vezes o que está no livro não consegue ser transmitido 100% para um filme ou uma série de televisão muitas vezes. Porque não tem como você trazer muitas vezes elementos imaginários para situações visuais. Então é aí onde muitas vezes tanto o escritor do livro quanto o roteirista tem que sentar juntamente com o diretor e produtores, para tentar transformar tudo que está escrito de um livro para um roteiro de um filme. Lembrando que outra diferença também, gente, é o tempo de duração dos dois. Um filme, muitas vezes, ele dura de 1h30, 2 horas, estourando 2h20, porque é muito caro fazer cada minuto de filme. Já um livro, em seus detalhes muito enriquecidos, muitas vezes, muitas imaginações e muitos universos sendo construídos de uma forma muito profunda, muitas vezes não consegue se trazer tudo isso para um roteiro, porque às vezes dá muito mais de 1h30, 2 horas, que geralmente é um filme. Como a gente sabe mais ou menos como é que funciona esse tempo de filme? Pelo número de páginas, geralmente é o que a gente tem como regra. Isso pode variar um pouquinho para filme de ação, mas se é um romance, uma comédia, então geralmente é 1 página para cada minuto. Aí é onde muitas vezes a gente não consegue trazer toda aquela intensidade e profundidade de um livro para um filme. E aí, aonde muitas vezes as pessoas ficam pensando, mas eu fui no cinema, gastei um bom dinheiro com o ingresso, com a pipoca, com o refrigerante, e daí eu fui ver e não tinha metade do que estava no livro. Sim, é isso que pode acontecer. O que pode acontecer também é muitas vezes você vê o filme de um livro em 2 partes, ou seja, o primeiro filme e depois a continuação. Isso pode acontecer e muitas vezes é bem comum. Como, por exemplo, o último livro do Harry Potter, aconteceu isso. Eles fizeram o 7º filme e o 8º filme da saga. Então, isso é muito comum. E também,
lá teve muitas cenas cortadas, muitos diálogos cortados, personagens que não entraram no filme por causa dessa mesma situação. Porque o tempo muitas vezes não é viável e não tem como adicionar mais tempo. Lembrando, gente, que cada minuto em cinema custa muito dinheiro, mas muito dinheiro, porque é toda a parte de pré-produção, toda a parte de produção e também pós-produção, que é uma das partes que também custa muito dinheiro. Muitas pessoas pensam que não, mas quando vai para a sala de edição, e daí é onde entra efeitos sonoros, efeitos visuais, efeitos especiais e tudo mais o que tem que entrar, com mixagem de som, correção da cor, dá muito trabalho e esses profissionais cobram muito. Então isso também é uma outra situação que é colocado em nota também e no orçamento, e muitas vezes é diminuído o número de personagens, o número de diálogos, a profundidade que poderia muitas vezes ser trazida do livro para o filme, porque não tem orçamento para pagar. Então, isso é outra situação. Mas o que é bem interessante é que as duas formas de escrita, as duas formas de arte conseguem trazer conteúdos fascinantes e conseguem andar cada dia mais lado a lado. Lembrando que muitos filmes hoje em dia, eu só dei o exemplo do Harry Potter, mas existem muitos outros filmes que são extremamente importantes, que fizeram um grande sucesso também na literatura. Então é super interessante você saber também por que muitas vezes existem essas diferenças. É porque muitas vezes o que a gente consegue imaginar, a gente não consegue fazer com que uma máquina, ou melhor, uma câmera consiga transmitir. É por isso que muitas vezes você fica chateado, mas não fique, porque as duas artes são incríveis e fascinantes, trazendo cada vez mais emoção e entretenimento para você e sua família. Eu espero que você tenha gostado desse quadro, lembrando que todas as sextas-feiras nós temos o nosso encontro marcado aqui na Rede UTV. Eu te vejo na próxima semana. Tchau, tchau! E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael da Mota, sou embaixador da ANE e hoje eu tô aqui pra gente continuar aquele papo gostoso sobre literatura nacional, tecnologia e cultura. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a cultura popular na literatura contemporânea. Pega sua pipoca, acha um cantinho pra se ajeitar e vem comigo. A cultura popular brasileira pode ser definida como um conjunto de manifestações artísticas, sociais e simbólicas que surgem das camadas populares da sociedade. Ela representa o cotidiano, as tradições, crenças e práticas do povo, especialmente daquelas comunidades que não fazem parte da elite econômica e cultural. A cultura popular é uma forma de expressão autêntica, criada e vivenciada pelas massas e reflete diretamente suas realidades, aspirações e lutas. Como um dos exemplos mais marcantes, podemos falar sobre a música. No Brasil, ritmos como o samba, o funk e o rap são exemplos dessa conexão entre a arte e o cotidiano das classes populares. O samba, nascido nos morros cariocas e fortemente ligado às comunidades negras, é hoje um símbolo nacional, mas sua origem remete à resistência cultural da população afrodescendente. Já o funk carioca, surgido nas favelas do Rio de Janeiro, retrata as dinâmicas sociais, econômicas e afetivas da periferia, muitas vezes abordando temas como violência, amor, festas e a realidade nua e crua da população. Já o rap se tornou um porta-voz das periferias, levando denúncias sobre desigualdades e racismos das grandes cidades, que, assim como o funk, vem trazendo uma narrativa direta e crítica. Temos outros exemplos de cultura popular, como os folclores e as lendas. Personagens como Saci Pererê, Yara, Curupira fazem parte da história e mitologia brasileira, sendo mais presentes nas áreas rurais, mas tendo seu espaço marcado nas histórias infantis de todo cidadão brasileiro. Além disso, a diversidade regional é outro fator essencial para entender a cultura popular. Festas juninas no Nordeste, Bumba Meu Boi no Maranhão e Carnaval em várias partes do país são celebrações que nascem do povo e que têm características únicas de acordo com cada região. Já na era digital, a cultura popular se transformou e se adaptou aos novos meios de comunicação. Os memes, que são formas rápidas e humorísticas de comunicação virtual, tornaram-se uma expressão contemporânea da cultura popular. Criados e compartilhados principalmente nas redes sociais, os memes são uma maneira que as massas encontraram para criticar ou rir do cotidiano, da política, das celebridades e outros aspectos da sociedade. O humor, acessível e compreendido por todos,
mostra como a cultura popular se reinventa nas novas mídias. A cultura popular brasileira é rica em conteúdo, carregado de história e com certeza não deixa a desejar na questão de criatividade. Até porque a vida do brasileiro é uma loucura todo dia. Acho que deu pra entender, né? Mas como a cultura popular influencia na literatura nacional? Bom, os elementos da cultura popular sempre tiveram presença significativa na literatura brasileira, desempenhando um papel crucial na construção de identidade literária nacional. Desde o modernismo, um movimento que rompeu com a estética europeia e passou a valorizar as raízes culturais do país, os autores têm explorado tradições, mitos, costumes, o cotidiano do povo como fontes de inspiração literária. Como exemplo, podemos citar Mário de Andrade, que utilizou intensamente elementos da cultura popular em sua obra. Seu livro, Macunaíma, é um exemplo clássico dessa influência. O herói sem caráter, Macunaíma, é uma figura mitológica que transita entre lendas indígenas e africanas, encarnando uma representação complexa e ambígua do brasileiro. A narrativa combina oralidade, humor popular, mitos, lendas e crenças tradicionais para criar uma obra de vanguarda que, ao mesmo tempo, celebra as raízes culturais brasileiras. Outro grande exemplo de como a cultura popular é parte intrínseca da literatura brasileira vem do regionalismo de Jorge Amado. Livros como Capitães de Areia e Dona Flor e Seus Maridos, de 1966, estão repletos de referências ao sincretismo religioso, com destaque para o candomblé e a umbanda, as festas populares e ao modo de vida dos baianos. Os personagens de Amado são um reflexo vivo de uma cultura vibrante moldada pelas tradições africanas e portuguesas, pela luta social e pelo espírito festivo, resultando em uma literatura popular, acessível e profundamente enraizada na realidade do povo. Não menos importante, temos Ariano Suassuna, que foi mestre em unir o popular com o erudito. Em sua peça O Alto da Compadecida, exemplifica perfeitamente essa fusão. Inspirada no teatro de Mamulengos, uma tradição popular de fantoches, e na história de cordel, a peça mistura o trágico e o cômico, o sagrado e o profano. Personagens como João Grilo trazem a personificação da esperteza e da sabedoria popular. Autores mais jovens, como Giovanni Martins, em seu livro O Sol na Cabeça, de 2018, estão incorporando a vivência das periferias urbanas, a gíria das ruas e as referências digitais em suas narrativas. A internet, como espaço de produção e difusão cultural, permite que as expressões populares antes limitadas em determinados grupos ganhem alcance nacional até internacional. A cultura dos games, do streaming e da mídia social também começa a aparecer na literatura, refletindo como os jovens autores estão adaptando e integrando essas novas formas de comunicação e entretenimento à criação literária. A influência da cultura geek e do cosplay, por exemplo, pode ser vista em gêneros como a literatura fantástica, que hoje ganha mais espaço no Brasil, com autores que se inspiram tanto nas tradições populares quanto nas tendências globais. Bom, gente, por hoje é só. Vou ficando por aqui. Sigam a Anne e vem com a gente que tem muito mais. Um beijo no coração, um bom final de semana e aquele abraço. Boa noite. A vida é uma jornada constante de transformação. Cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade de crescimento. Cada vitória, um degrau na escada da evolução pessoal. A verdadeira força não está em evitar dificuldades, mas em aprender com elas, encontrando um novo eu mais forte e seguro a cada etapa. A evolução não é linear, mas a cada passo, nos aproximamos de nossa melhor versão. Evoluir é um processo que exige paciência, perseverança e autocompaixão. Assim como uma árvore não floresce do dia para a noite, o ser humano precisa de tempo para crescer e florescer plenamente. Cada experiência, boa ou ruim, é um nutriente para essa árvore que somos, fortalecendo nossas raízes e expandindo nossa visão do mundo. Aceitar o fluxo da vida com serenidade é aceitar a própria evolução. Na caminhada da vida, o que importa não é a velocidade, mas o progresso contínuo. A cada amanhecer, somos convidados a nos reinventar, a deixar para trás o que não nos serve mais e a acolher o novo. Permitimos abrir a mão do medo e do apego ao que já passou. O verdadeiro crescimento surge quando entendemos que estamos sempre no caminho de um novo despertar interior. Reflita sobre seu desenvolvimento. Tenha um excelente final de semana.
Nas montanhas sombrias que cercam a isolada vila de São Vicente, uma antiga linhagem de mulheres pagãs mantém vivos os rituais secretos que protegem a comunidade de forças sombrias. Entre elas está Helena, a última herdeira de um poder ancestral, responsável por conduzir cerimônias em uma gruta sagrada nas profundezas da floresta. Mas Helena carrega um fardo que vai além da liderança espiritual. Durante as noites de lua cheia, ela se transforma em uma criatura feroz, uma lobismulher, condenada a vagar sob a forma bestial para saciar sua sede de vingança. Atormentada por memórias de abusos que sofreu no passado e por um destino que ela não escolheu, Helena é tanto a protetora quanto a ameaça oculta da vida. Enquanto luta para manter o controle de sua natureza selvagem, as sombras do seu passado retornam, forçando-a a confrontar não apenas os inimigos que a criaram, mas o próprio monstro que habita dentro de si. She-Wolf é uma história visceral e intensa sobre vingança, poder e os limites da humanidade, onde a linha entre o sagrado e o profano, o humano e o animal, se dissolve em noites de terror e sangue. Shadows of the mountain where the winds don't blow, she walks the path of darkness where the curse souls go. The moonlight calls her name, a howl breaks the night. She's the beast beneath the skin, with a heart born to fight. Shining bright in the heart of the woods, she hunts through the night. Helena hides her sorrow in the caves deep and cold. Ancient rites of fire, the stories left untold. A legacy of pain flows through her veins. With every full moon, she breaks from the chains. She's the She-Wolf, lost in a rage, bound by the blood, trapped in a cage. Her vengeance runs wild, her fate sharp and bright. In the heart of the woods, she hunts through the night. Through the forest dark and deep, she finds her prey. The ones who scarred her soul, who made her this way. Their blood will paint the earth beneath her claws so sharp. A scream echoes loud as she tears them apart. She's the She-Wolf, lost in a rage, bound by the blood, trapped in a cage. Her vengeance runs wild, her fate sharp and bright. In the heart of the woods, she hunts through the night. No mercy in her eyes, no softness in her heart. Each kill a final act, tearing worlds apart. A woman and a beast, forever intertwined. The She-Wolf rises, leaving fear behind. She's the She-Wolf, lost in a rage, bound by the blood, trapped in a cage. Her
runs wild, her fate sharp and bright. In the heart of the woods, she hunts through the night. Beneath the full moon's glow, her power's in her hands. She fights against the curse, but none can understand. A queen of the wild, a shadow in the trees. Her house shakes the earth, carried on the breeze. She's a shady wolf, lost in a rage, bound by the blood, trapped in a cage. Her vengeance runs wild, her fate sharp and bright. In the heart of the woods, she hunts through the night. Boa noite. Eu sou Edilberto Celinovo, escritor e diretor fundador da ANE, Associação Nacional de Escritores e Editoras. Às vezes nos perdemos no meio da correria do dia a dia, esquecendo de valorizar o que realmente importa. A vida, com todas as suas imperfeições, é um presente único. Cada instante, cada sorriso, cada oportunidade de recomeçar, nos lembra que estamos aqui para aprender, crescer e, acima de tudo, amar. Precisamos parar, respirar e apreciar o presente que é o agora. Não há nada mais precioso do que viver um momento com gratidão e consciência de que as coisas mais simples são muito mais vezes as mais significativas. Precisamos refletir sobre o que realmente traz paz ao nosso coração e deixamos que isso nos guie, pois é no simples e no presente que encontramos a verdadeira felicidade. Pense nisso. Desejo um excelente final de semana a todos.